Redução de jornada de trabalho, de salário ou suspensão do contrato. A medida provisória editada por conta da crise do coronavírus também desobriga os empresários a recolherem FGTS e também INSS dos trabalhadores. Qual o impacto, dessa medida provisória na aposentadoria? O Silvano Brito retorna conosco e tem mais informações sobre esse tema. É com você, Silvano. Cid, nós estamos com a doutora Eugênia Shirata Nunes, que é advogada e que trata justamente a respeito dessas questões para trazer uma luz a respeito dessa medida provisória que até então é muito nova para a gente, justamente por conta da pandemia, né? Doutora, boa noite. Essa medida provisória 936, ela muda em muitas coisas. Por exemplo, ela desobriga, então, as empresas a recolherem o INSS e o Fundo de Garantia dos Funcionários. E isso pode impactar na aposentadoria desses funcionários? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Pode impactar, mas é importante que a gente entenda o porquê disso tudo, né? Para não olhar só para o lado ruim da situação. Essas medidas que foram trazidas pela MP 936, na verdade, foram medidas adotadas para avisar a manutenção do emprego, né? Para evitar com que os empregadores tivessem que desonerar a sua folha de uma maneira muito radical. Então, a MP, ela trouxe possibilidades de que o empregador possa fazer isso da melhor maneira possível, se a gente pode dizer dessa forma, né? Então, o que acontece? A MP, ao estabelecer tanto a possibilidade da redução da jornada de trabalho, como da suspensão do contrato de trabalho, ambos por tempo determinado, somente enquanto durar a situação de calamidade pública, o empregador ele pode se valer dessa situação. Então, à medida que ele reduz a jornada de trabalho, reduz o salário, e é sobre essa parcela que vai ocorrer o recolhimento do INSS e do FGTS. Já na suspensão de trabalho, aí ela não vai ocorrer de maneira nenhuma. Então, tem que ficar atento com relação a isso. E esse cálculo, lá na frente, como é que vai ser feito para que o funcionário tenha acesso a esse cálculo por conta dessa diferença desses meses que ele ganhou a menos ou que ficou suspenso o contrato? Vamos lá, o importante agora é o funcionário agir e se planejar, tá? Então, assim, o funcionário ele pode, por conta própria, recolher como um contribuinte individual e fazer com que ele não tenha esse prejuízo lá na frente, né? Nos casos de redução de jornada de trabalho, é um pouquinho mais fácil, porque ele pode complementar aquela parcela que falta para a contribuição dele. E, com isso, ele não ter o prejuízo no cálculo de um benefício previdenciário. Já na suspensão de contrato de trabalho, ele tem que assumir o papel de contribuinte facultativo e fazer o recolhimento. O que é bacana disso? Que ele tem duas opções. Ou ele pode recolher o seu INSS sobre a alíquota de 20%, né, calculado sobre o salário mínimo, ou na alíquota de 11%, que é mais benéfico ainda, principalmente para aquele trabalhador que está no começo de carreira, que não está tão preocupado ainda em se aposentar, vale a pena recolher 11% sobre o salário mínimo. A gente levando em consideração que a maioria desses trabalhadores são pessoas leigas nessa parte de contribuição, a quem elas devem procurar para poder fazer esse processo? É interessante buscar a ajuda de um especialista, seja de um contador, de um advogado, para saber exatamente como que tem que ser feito, né? Não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é um procedimento relativamente comum. Basta ele ir também ao INSS, recolher a sua guia, né? Abrir aquele famoso carnezinho, informar os códigos 1402 para o recolhimento de 20% e 1473 para o recolhimento de 11%. Mas é bom que faça isso acompanhado de alguém que oriente. Agora, essa medida provisória, ela é provisória, né? Ela é durante a crise. Depois se estabelece novamente o contrato de trabalho normal. Mas, por enquanto é suspenso esse contrato de trabalho, a pessoa ela entra no seguro-desemprego, é isso? Vamos lá, são situações um pouquinho diferentes quando a gente trata da redução da jornada de trabalho e quando nós tratamos da suspensão do contrato. Durante a redução da jornada de trabalho, ele necessariamente vai ter uma redução do seu salário, correto? Nesse período, ele não vai ficar desamparado, tá? Ele não vai. Vamos imaginar aqui uma situação que ele tem uma redução ali de 25% da sua jornada de trabalho, consequentemente do seu salário. Aquele percentual, aqueles 25% que faltam,
ele não vai ficar desamparado, tá? O governo, ele trouxe o chamado benefício emergencial, que ele visa exatamente complementar essa parcela que está faltando. É o governo assumindo, né, ajudando as empresas justamente, é o que a gente falou no comecinho, a manutenção dos empregos. Só que esse percentual que o governo vai complementar, ele é calculado sobre o salário, como se fosse o seguro-desemprego se ele tivesse direito. Então, ele é um pouquinho menos. Não dá exatamente o valor do salário do funcionário, mas ele vai ficar muito próximo. Agora, já a situação da suspensão do contrato de trabalho, aí o governo vem e assume tudo. Então, o colaborador, o funcionário, ele vai receber 100% do que seria o cálculo do seguro-desemprego dele. Então, ambos não se tratam de recebimento do seguro-desemprego. É o benefício emergencial que foi disponibilizado, mas que o cálculo é aplicado sobre os valores do seguro-desemprego. Agora, é muito importante, né, que a pessoa sempre tem que procurar um profissional para auxiliar se ela tiver alguma dificuldade do entendimento desse processo, porque é muito número, é muito cálculo e muitas vezes as pessoas não estão habituadas. Além disso, muitas mudanças, né? Cada hora a gente vê um decreto novo, cada hora a gente vê uma orientação diferente. Então, sempre buscar especialistas para que possam te orientar a fazer da melhor maneira possível é o recomendado, né? Como eu falei aqui no comecinho, a palavra é planejamento. Uma vez que o planejamento é feito de uma maneira antecipada, a gente não tem nenhum tipo de problema e nem de risco lá na frente com os benefícios. Ok, obrigado. As orientações da doutora Eugênia Shirata Nunes, que é advogada. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Cid, é isso. Se tiver dificuldade, procura a ajuda de um profissional, porque tem muitas diferenças aí entre redução da carga horária de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. E aí as dicas da doutora para a gente. Cid. Beleza, Silvana, obrigado pelas informações. Agradeço a doutora também aí pela gente, tá?